Bom, agora vou começar riscando os moldes em cada cor de feltro para termos as nossas peças e montarmos a nossa guirlanda da ursa bailarina. Esse é o molde do corpo. O corpo nós vamos fazer no bege, tá? No feltro bege. Nós temos que ter duas peças do corpo, mas eu não tenho necessidade de riscar duas peças. Eu posso riscar uma, juntar as duas partes antes de recortar. Mas antes de riscar, nós temos que nos lembrar qual é o lado avesso e qual é o lado direito do feltro, tá? O lado avesso, ele vai ter bolinhas, ele vai ser um pouco mais áspero do que o lado direito. O lado direito, ele é mais lisinho, sem muitas ondulações, tá certo? Então, nós temos que riscar do lado avesso. Como eu expliquei pra vocês, eu não preciso riscar duas partes, tá? Não precisa fazer aquele risco forte de caneta. Lembrando que nós vamos, na hora de cortar, deixar o risco de caneta pra fora. O risco de caneta nós vamos tirar do tecido, tá certo? Então, aqui eu tenho riscada uma parte. Na hora que eu for cortar, eu vou juntar duas partes e cortar as duas peças, tá certo? O mesmo nós vamos fazer com todas as pecinhas que eu preciso para ursinho. Esse é o molde do corpo, como eu já disse. Esse aqui é a cabeça. Vou fazer da mesma forma, vou riscar apenas uma vez. Não será necessário riscar mais que uma vez, porque eu depois, quando eu for recortar, eu vou juntar duas partes para poder recortar as duas peças. Todas as peças da ursa, elas são duplas, tá certo? Não podemos. Agora eu estou riscando a orelha. Gostaria de salientar que a orelha, ela não é dupla, tá certo? Mesmo nós temos que ter duas partes da orelha, mas a orelha, ela não será dupla. Nós não vamos usar enchimento nela, tá? A orelha, ela só vai um detalhezinho cor-de-rosa que nós fazemos depois. Mas não esqueçam que temos que cortar duas partes para a orelha, tá certo? Já vou tirar daqui. E uma coisa que também não podemos esquecer é na hora de riscar o bracinho. O bracinho, ele é duplo, nós vamos usar duas partes, vamos fechar e colocar enchimento. Só que eu preciso de dois bracinhos. Então, não se esqueça de cortar 4 partes. Ou seja, duas duplas. Eu vou riscar, na verdade, 2 vezes para usar 4 partes. Olha, risquei uma, essa vai ser um bracinho, porque aqui eu vou dobrar, eu vou fazer a peça dupla. Mas, não me esqueço que preciso riscar mais uma vez, porque a nossa ursinha tem 2 bracinhos. E cada bracinho precisa de 2 peças de feltro. Então, eu preciso ter 2 bracinhos duplos, tá certo? Riscado o bracinho, eu tenho a perna. A perna funciona da mesma maneira. Eu preciso de 2 pernas, então, eu vou recortar 4 partes da perna, 2 partes duplas. Agora eu vou riscar as perninhas, tá? Você não se preocupe com o sapatinho da nossa ursa bailarina, porque o sapatinho nós vamos colocar depois. Nesse momento em que você tá riscando antes de montar, não precisa se preocupar, então, com o sapatinho, tá certo? O sapatinho nós vamos fazer depois. Então, como eu expliquei, eu vou riscar uma, essa eu vou dobrar, porque ela será dupla, tá? Como que eu vou cortar ela dupla sem perder o feltro? Eu uso agulhas ou alfinetes para juntar as duas partes, tá? Do feltro, ó. As duas partes estão juntas. Eu vou usar as agulhas ou os alfinetes, cada lugar fala de um jeito. E quando eu for recortar em volta do meu risco, as duas partes vão sair juntinhas. Eu não terei problema com isso, tá certo? Eu marquei aqui, porque agora
Para facilitar, eu retiro essa parte do meu pedaço de feltro. Eu não sei como você vai comprar feltro, de repente você compra um pedaço grande, de repente você compra um menor. Então, para facilitar, eu retiro toda a sobra, não joga fora, guarda. E aqui depois eu vou recortar em volta, tá? Agora eu vou riscar a outra, que o sistema é o mesmo. Avesso, risco uma vez, apenas, na volta toda. Lembrando que depois, na hora de tirar, né, de cortar as peças do feltro, nós vamos deixar de fora a risca de caneta. Tem gente que não gosta de riscar de caneta. Como eu faço vídeo, eu não posso me dar o luxo de ficar inventando moda. Então, eu tenho que mostrar como realmente funciona. Não vai adiantar eu falar pra você, risca com giz, compra caneta que é invisível. Caneta é super cara, eu nem tive coragem de comprar, tá? Porque assim eu sei que também resolve. Tem gente também que gosta, ao invés de fazer o risco, eu vou mostrar cortando o narizinho da ursinha, como algumas pessoas gostam de fazer, que pode ser uma opção também. Ó, aqui depois nós vamos recortar. Então, para cortar o narizinho da ursinha, que é esse molde aqui, eu vou mostrar pra vocês como algumas pessoas gostam de fazer. Colocar o molde sobre o feltro, prender com a agulhinha o próprio molde em cima, vai ficar assim, e recortar em volta do molde. Eu acho muito difícil, porque é perigoso até você se cortar ou você se furar com a agulha na hora que você tá trabalhando. E quando você coloca a agulha num papel, você automaticamente entorta o papel. E na hora que você entorta o papel, ele entorta também o feltro que tá embaixo. Então, nem sempre a peça vai sair do tamanho que você precisa. Essa aqui ficou até boa, ficou meio tortinha só. Também é um dos problemas de fazer isso, tá? Colocar o molde direto no feltro. Então, já deu pra perceber que eu não gosto, né? Eu acho melhor você riscar, não tem problema nenhum. Depois você tira o risco de caneta, tá? Então, aqui tá o narizinho da ursinha. Terminados os moldes que são dessa cor, agora eu vou riscar o focinho da ursinha. O focinho da ursinha, ele não é duplo. Ele é apenas uma parte depois colocada no rostinho dela. E é do feltro mais claro, tá? Um beijinho. E eu vou riscar apenas uma vez. Eu acho certinho onde tá o avesso do meu feltro. E risco apenas uma vez, tá? Retiro aqui do meu pedaço de feltro, que eu tenho um feltro bem grande, tá certo? E aqui eu já tenho todas as peças já riscadas, menos o sapatinho da ursinha, tá? Então, pecinhas riscadas, eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer com o sapatinho da ursinha. No meu caso, como eu estou fazendo a ursinha com detalhes vermelhos, eu vou usar o feltro de poá, foi o que eu escolhi, tá? Ele é vermelho com bolinhas brancas. E como que eu vou riscar o sapatinho? O feltro de poá, o meu feltro de poá, ele tem o avesso e o direito bem marcados. O avesso é branco e o direito é com bolinhas, vermelho com bolinhas. Então, eu vou virar no avesso e vou pegar o molde do sapatinho e vou riscar. O molde do sapato eu preciso de duas peças, porque são 2 pezinhos, mas nós vamos cortar, vamos riscar e vamos cortar espelhado. Como eu faço o molde espelhado? Eu preciso que os 2 lados tenham a mesma estampa. Se eu colocar do mesmo lado para riscar, eu vou ter uma peça vermelha e uma peça branca, porque o feltro ele tem duas cores, cada lado de uma cor. Então, como eu faço o espelhado?
Se a primeira eu risquei assim, tá? Eu vou virar ao contrário e riscar a outra peça. Isso é riscar espelhado. O molde, ele vira ao contrário. E eu deixo as duas peças como se elas estivessem olhando no espelho, tá? Então, os dois lados serão riscados assim, como se estivessem espelhados, tá certo? Agora, eu vou recortar os moldes. Vou recortar um que esteja com agulha pra você ver, tá? Ó, aqui, como eu disse, a peça é dupla. Como eu vou recortar? Seguro firme, passo, lembrando que a tesoura, ela tem que estar boa, viu? Não pode ser uma tesoura que, por exemplo, você trabalhe com o EVA, porque o EVA, nós temos que lembrar que estraga muito a tesoura. Então, se a tesoura não estiver boa, ela vai estragar o seu trabalho com o feltro, tá certo? A minha não é a melhor tesoura que eu estou usando, mas é uma tesoura que eu só uso para o feltro. Então, por isso que eu tenho esse corte como eu preciso, sem estragar o feltro. Aqui eu já cortei a primeira peça, fazendo só o detalhezinho aqui. Ó, na parte que eu jogaria fora, está os riscos de caneta, tá? Então, essa parte eu vou inutilizar. E aqui eu tenho uma das pernas já cortadas no feltro. Depois é só tirar as agulhinhas e usar a minha peça para agora. Que eu já estou com todas as peças devidamente cortadas, eu vou dar algumas dicas para vocês antes das montagens, tá certo? Bom, primeiro, o que nós temos que lembrar é que nós riscamos todas as peças no avesso. Então, como elas estão montadas aqui, elas estão no avesso. Eu preciso virá-las para o direito, porque senão a minha peça vai ficar muito feia. Então, avesso, eu vou virar a peça ao contrário e tenho agora o direito da peça. Então, eu vou fazer isso com todas as peças que estão duplas. Nesse caso, a cabeça. Também está duplo o corpinho, então eu tiro todas as agulhinhas, os alfinetes, e viro a minha peça com o avesso para fora, com o direito para fora, e já reservo aqui. Os bracinhos, eles também foram riscados no avesso, então eu vou fazer a mesma coisa. Abro e deixo o direito para fora, tá? Como eu já expliquei, que o direito é a parte que fica mais lisinha. A parte que tem bolinha, a parte que é um pouco mais áspera, é o avesso, tá? Então, o avesso a gente põe pra dentro, porque a nossa peça vai ser costurada pelo lado de fora, tá? Também as perninhas foram riscadas no avesso. Eu retiro as agulhinhas e viro da mesma maneira. Tanto faz o lado, tá? É só deixar o direito pro lado de fora. Com todas as peças cortadas, eu já vou mostrar para vocês como nós vamos fazer para montar, porque antes da costura tem alguns detalhes que nós não podemos esquecer. Então, aqui eu estou virando a última peça, tá? Que é a perninha. Antes de começar, eu vou mostrar como nós vamos montar a cabeça. A cabeça, eu escolho qual será a parte da frente e qual será a parte de trás, que aqui nesse caso tanto faz. Nós não podemos esquecer de virar no direito. Então, o que eu vou fazer? O que eu tenho na cabeça? Eu tenho o focinho e o narizinho. Então, antes de fechar essa cabeça, eu primeiro tenho que posicionar tanto o focinho quanto o nariz da minha ursinha, para que eu possa fazer essa costura antes de finalizar essa cabecinha, tá? Então, antes de mais nada, eu vou posicionar as peças que eu vou utilizá-las aqui, tá? E vou passar a costura ou colar da forma que você achar melhor. Eu gosto de passar a costura porque ela afirma, mas quem quiser colar,
eu tenho também a opção com cola. Para costurar o focinho na peça da cabecinha, eu vou utilizar a costura normal de mão, tá? Porque é a costura que fica mais delicada. Eu não preciso de um acabamento muito especial, mas é a costura que fica mais delicadinha, tá? Eu faço daí o nozinho na linha e vou fazer a costura em toda a volta do focinho, até que ele fique totalmente preso à cabeça, tá? Aqui, uma das opções para decoração desse focinho é que antes de você terminar a costura, você coloque o enchimento no focinho. Antes de fechar, né, deixe uma beiradinha aberta, vai colocar o enchimento aqui e vai terminar de fechar. Isso vai deixar a ursinha um pouquinho mais fofinha. Ela vai ficar com o focinho mais levantadinho, vai ficar linda também. E para isso, e essa parte a gente faz como se tivesse com o focinho duplo, sem a necessidade de deixar o focinho duplo. Eu vou até mostrar como que faz, tá? Com a parte do enchimento. Aqui eu tô fazendo a costura, eu estou utilizando a linha da mesma cor do feltro. Você, fazendo a sua, pode utilizar a linha da cor que quiser. Eu tenho aqui do ladinho a linha já que eu vou utilizar para essa cor. E essa que é para essa cor. Então, você no seu trabalho, você pode utilizar a linha que você quiser, da cor que você quiser. Se você quiser deixar essa parte, por exemplo, um pouco mais saliente, chamando um pouco mais de atenção, pode normalmente utilizar essa linha aqui, dessa cor, que também vai ficar lindo a sua peça. Até porque é uma costura simples, então não tem problema se você utilizar aí uma linha de uma cor diferente, uma cor contrastante. Então, como eu falei, eu vou deixar aqui essa aberturinha agora. Eu posso tirar as agulhinhas ou os alfinetes. Deixo essa abertura para eu colocar um pouquinho de manta acrílica. Então, uma pequena parte da manta, porque o nosso focinho não é grande, o nosso focinho é pequeno, tá? Eu uso sempre a manta da Feltro Santa Fé, que são ótimas. Existem até umas antialérgicas. Então, aqui eu vou colocar, vou depositar um pouquinho, só pra o focinho ficar um pouquinho mais pra cima. A hora que eu perceber que é o suficiente pro tamanho que eu quero, eu venho aqui e começo a fechar a costura do focinho. Como se eu estivesse fazendo uma costura normal. Existem aquelas outras costuras para o feltro, você pode utilizar alguns pontos de patchwork para feltro. Eu, nesse trabalho, no que eu me inspirei, na verdade, a costura é assim. Então, eu acho que fica mais delicado fazer assim. Ó, é só perceber que aqui tá bem altinho, né? É o enchimento do nosso focinho. Eu venho aqui embaixo, faço o meu acabamento, o meu arremate, né, da minha costura, como vocês fazem normalmente, não tem nada de especial. Corto a sobra. Opa. E aqui a minha ursinha já está começando a tomar a forma. Agora eu vou colocar o nariz dela. Eu não vou utilizar a costura para o nariz, para mostrar para vocês que também pode ser usado a cola. Para o feltro eu gosto da cola tipo silicone, essa é da marca Glitter. Se vocês não encontrarem essa cola e quiserem essa cola, entre em contato comigo, que eu tenho contato do pessoal, que nós somos parceiros de trabalho. Então eu mando rapidinho para vocês uma forma, um lugar, ou até mesmo mando para vocês a cola, tá? Então aqui eu coloco uma quantidade suficiente de cola e vou depositar o focinho ali aonde eu achar que vai ser o lugarzinho dele, tá? Então aqui está pronto o focinho e o nariz. Como nós vamos fazer o olho da nossa ursa? Nós podemos utilizar botão,
podemos utilizar miçangas ou até mesmo o próprio feltro. Só que, se eu for utilizar botão ou miçanga, eu preciso montar a cabeça primeiro para depois colocar. Por quê? Vou mostrar por quê a hora que eu for montar, tá certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Vou montar a cabeça da ursa. Pego as peças, junto, avesso com avesso, prendo com as agulhinhas, tá? E aqui eu vou fazer os pontos, os mesmos pontos que eu utilizei no focinho, agora eu vou fazer fechando a cabeça da ursa. Antes de montar a cabeça, nós precisamos deixar preparadas as orelhas, porque nós vamos colocá-las junto com o fechamento da cabeça, tá? Então, para montar as orelhas, eu vou utilizar também a cola. Eu vou passar com o dedo porque ela tava vazando, mas pode usar o bico dosador e até melhor. Para montar a orelha, eu vou colar aqui na orelha, na parte marrom, a parte do miolo que é rosa, tá? Se quiser também fazer de outra cor, não tem problema, cada uma faz da cor que achar melhor, tá? Lembrando sempre de marcar qual é o avesso e qual é o direito do feltro, né, da peça, para não deixar o avesso pro lado de fora. Sempre deixar o direito, que é mais bonitinho. Então, aqui eu já tenho as duas orelhinhas montadas. Essas orelhinhas eu vou colocá-las na cabeça antes de fechar, porque eu vou fechar com elas junto, para eu não ter que colar ou costurar por fora depois. Então, é só eu posicionar aonde eu quero essas orelhinhas, mais pra cima, mais pra baixo, mais no meio. Colocar a agulhinha pra prender. Agora vai estar um pouquinho mais grosso, tá? Então, é normal que a agulha não queira entrar. Posicionar a outra. Tentando sempre deixar a mesma quantidade pra fora, tá? Pra ficar uniforme, pra ficar do mesmo tamanho uma com a outra. Seguramos com a agulhinha ou alfinete, cada lugar fala de um jeito. Marco novamente. E agora, depois de fechadinha, vou passar a costura em toda a volta da cabeça. A mesma costura que eu fiz no focinho, eu vou passar aqui em volta. Aí, a cor da linha também tanto faz. Eu posso utilizar a linha mais clara aqui, para dar o realce. Ou utilizar a linha, que é da mesma cor. Ou até esse aqui eu comprei um pouquinho mais escuro. Tá? Então, nós vamos passar a costura. Na montagem da cabeça, por exemplo, a minha dica é a seguinte. Sempre começar da parte de baixo, para dar a volta e finalizar aqui. Por quê? Se por um acaso você deixar uma ponta de linha, você deixar qualquer pedacinho a mais, ali eu posso fazer um acabamento com lacinho, que eu posso colocar uma gravatinha. Então, qualquer coisa que você deixar aqui, por exemplo, aqui vai ficar o nozinho da linha, depois eu usando um lacinho para enfeitar a cabeça da ursinha, eu não vou ter problema com o acabamento, tá? Então, nunca começa pela parte de cima da cabeça ou pela metade da orelha. Da orelha, por exemplo, você vai ter que fazer o acabamento, ela fica até repuxando depois. Então, sempre começa por um lugar onde você possa utilizar qualquer peça, como, por exemplo, um laço ou uma gravatinha, até um colarzinho, que possa fazer o acabamento, tá? Da sua peça. Então, aqui eu tô fazendo a costura, a mesma costura que eu fiz no focinho, agora eu estou fazendo para fechar a cabeça. Lembrar de tentar sempre fazer a costura do mesmo tamanho, para que fique uniforme. Sempre prestar atenção a hora que for passar, né, a agulha. E não esquecer que antes de terminar de fechar, nós precisamos encher essa cabeça com o enchimento de sua preferência ou a manta acrílica. Então, aqui antes de fechar a cabeça totalmente, eu deixo um espaço
que vai ser suficiente para eu colocar o enchimento antes de terminar de fechar, tá? Aqui o porquê de a gente posicionar, né, certinho a orelha antes de fechar. A orelha, então, já tá costurada na peça. Eu não vou precisar costurar ela depois ou até mesmo colar na cabeça. Ela já está aqui. E está costurada dos dois lados. Então está devidamente posicionada. Então, aqui eu vou colocar a manta. Aí, vocês utilizam o enchimento de sua preferência. Não precisa ser muito, basta espalhar bem dentro da cabeça, tá? Se você achar que não é suficiente, põe mais um pouquinho. Mas não tem a necessidade de ser aquela cabeça gorda, aquela cabeça enorme. Se tiver como você gosta, é só terminar de fechar, tá? A linha, o acabamento e o arremate, eles vão ficar lá no finalzinho, onde eu falei que depois, se por um acaso ficar aparecendo, na maioria não fica, mas se ficar aparecendo, é só você colocar um lacinho, uma gravatinha, um colar para ursinha, que aí essa costura, esse acabamento não vão ficar aparecendo por cima da peça, tá? Já estou terminando de fechar. Já vou mostrar como a nossa cabeça da nossa ursa vai ficar prontinha, ó. Fechadinho. Vou fazer o acabamento aqui, o arremate normal, como vocês estão acostumadas a fazer. Quantas voltinhas quiser. Tiro a sobra. E aqui está pronta a cabeça da ursinha, tá? Essa peça eu reservo e vou fazer o fechamento de todas as outras peças. O corpo, eu vou prender com a agulhinha em volta, em toda a volta ou nas partes onde eu achar necessário para poder fechar essa peça, tá? Então, aqui, fechei com a agulhinha, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a cabeça. Vou começar daqui, que é onde vai ficar atrás, né? Depois, eu faço o acabamento e não vai aparecer o começo da costura. Eu começo daqui, faço toda a volta, deixo um espaço, coloco o enchimento e termino de fechar. Faço o acabamento e reservo. A mesma coisa com as duas mãozinhas. E na hora de montar o pezinho, eu não posso me esquecer de antes colocar o sapatinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o focinho antes de fechar a cabeça. Eu vou colocar o sapatinho, vou prender com a agulhinha ou o alfinete. Mas o sapatinho, eu não preciso fazer a costura da volta toda, porque depois eu vou fechar a perninha e ele já vai fechar aqui. Então, aqui, a única costura que eu vou passar é prendendo o sapatinho na perninha. E quem não quiser fazer essa costura, pode passar cola. Deixa eu mostrar no outro pezinho. Vai poder passar cola aqui no sapatinho e aplicar no pezinho. Aí, não terá necessidade de fazer essa costura aqui. Depois, aqui nós complementamos com lacinho ou com algum acabamento de fita que você desejar fazer. Bom, antes de montar a ursa, agora eu já estou com todas as pecinhas aqui prontas, nós precisamos decorar, antes de mais nada, as perninhas. Nós vamos fazer aquela decoração, aquele trançadinho de fita que vem da sapatilha da bailarina. Então, para isso, eu vou utilizar fita de cetim branca, tá? Que a minha sapatilha é vermelha com poá branco, então eu vou utilizar a fita de cetim branca. Eu não tenho necessidade de ficar picotando a fita, então como eu vou fazer? Eu meço aqui, mais ou menos, o quanto de fita eu vou usar e dobro o tamanho.
Deixo até um pouquinho mais, tá? Por quê? Porque eu vou dar a volta. Deixa eu mostrar como é que a gente vai fazer. Ó, deixa um pedacinho sobrando pra cá. Aí eu vou medir um pedacinho sobrando pra cá. Eu vou trançar essa fita na perninha, pra não ter a necessidade de ficar picotando a fita de cetim. Então, como eu vou fazer? Eu vou utilizar pra isso a cola tipo silicone. Então, eu coloco no início da sapatilha um pinguinho. E aqui é onde eu vou prender, para a partir daqui eu começar a fazer o desenho da sapatilha. E é lógico que a fita não vai parar, então você coloca uma agulha ou um alfinete segurando. Aqui depois nós vamos complementar com um laço, tá? E aqui eu posso até passar a fita a cola, aliás, né? Em toda a volta. Só um pouquinho para não manchar o trabalho. Coloco a fita por cima, tá? E aqui eu fecho, né? Eu seguro com mais uma agulha ou alfinete. Tá aqui. Então, como que nós vamos fazer agora? O trançado, eu simplesmente trago a fita pra cima. É a mesma coisa eu vou fazer do lado de baixo, ó. Eu vou trançar essa fitinha na perna da bailarina, da minha ursinha. Aqui, mesmo sistema para segurar, eu vou colocar o pinguinho de cola. Pinguinho de cola, passo a primeira parte da fita, dou mais um pinguinho de cola agora em cima da fita e prendo a outra parte. Assim ela já ficou segura, não preciso nem colocar a agulhinha. E a mesma coisa eu volto pra cima com a fitinha, mais um pinguinho de cola, coloco a fitinha, dou uma segurada, mais um pinguinho de cola e trago a outra parte da fitinha e coloco aqui. Todo esse acabamento nós vamos terminar depois com lacinho, tá? Então não precisa ficar preocupada se colou, se ficou feio. Nós vamos tudo, a gente dá aquela sustentação com o acabamento do laço ou uma florzinha também. Tudo depende do que você tá montando, tá certo? Então aqui está a sapatilha já com o detalhe da fita. Posso tirar aqui. E a mesma coisa você vai fazer do outro lado, com o outro pé. Agora, antes de finalizar a montagem da nossa ursa, eu vou mostrar pra vocês como eu vou colocar os olhos. Eu escolhi botões pretos para poder usar nos olhinhos, tá? Como eu já disse, pode ser usado botões, miçangas ou até mesmo pedacinhos do próprio feltro no preto. Eu estou utilizando linha da cor do botão para que seja feito um melhor acabamento. E agora eu vou explicar o porquê que nós fechamos a cabeça primeiro para depois colocar os olhos. Eu posiciono no local que eu quero, na forma que eu quero, tá? Começo a pregar ele por baixo. Todo mundo sabe pregar botão, né? Eu já tenho um pregadinho aqui. E o porquê de eu ter fechado a cabeça primeiro para depois colocar os olhos é que quando eu coloco o botão, eu dou uma puxadinha, uma leve puxadinha, e vai ficar fofinho aonde eu coloquei o botão. Isso dá um melhor acabamento na peça finalizada. Porque se eu coloco os olhos antes de encher a cabeça, eu vou ter o acabamento, né? Que essa costura não vai ficar aparecendo. Mas eu não vou ficar com essa textura de rosto, né? Fofinho, que nem a nossa ursinha está.
Então, por isso é que eu prefiro encher e fechar a cabeça antes, para depois colocar os olhos. Terminei de colocar, venho aqui atrás e faço o meu acabamento, como eu estou acostumada a fazer. Corto o excesso. E está pronto o rostinho da nossa ursa, tá? Agora eu vou começar a montagem dela. Para montagem, eu vou precisar de todas as peças já finalizadas. Eu posso montar usando a cola ou também a agulha com a linha da cor das peças, tá? Então, cada uma vai montar conforme for bom. Para começar a montagem, então, antes de mais nada, antes de costurar, antes de colar qualquer peça, eu tenho que primeiro medir as peças, para eu saber exatamente aonde eu vou colocar cada uma. E, se possível, montar com a peça pronta, com a peça assim, dessa forma como eu deixei para vocês. Então, por isso eu vou mostrar como é que eu gosto de montar. Eu estou aqui com as peças já colocadas no local onde eu quero que elas fiquem. Como que eu vou montar? Eu monto primeiro usando a cola. Pouca cola, não precisa ser muito, porque aqui eu vou apenas deixar as peças no local que eu quero que elas fiquem realmente. Então, aqui eu já coloquei a cabeça, tá? Vou colar os bracinhos também com pouca cola, no lugarzinho que eu quero, tá? Não tem a necessidade de ser muita cola, porque aqui eu estou apenas posicionando as peças. Porque, como eu falei, mesmo que você utilize cola para montagem, é melhor que você dê um pontinho, né? Para poder afirmar as peças uma nas outras. Aqui eu já coloquei os bracinhos, tá? Como que eu vou fazer para afirmar as peças? Eu vou vir na parte de trás da peça. Eu até posso colar uma peça de cada vez, tá? Porque aqui, enquanto eu for costurar a cabecinha, os bracinhos vão cair, mas não tem problema. E vou dar leves pontinhos, só para firmar uma peça na outra. Porque quando a cola secar, uma peça vai estar devidamente colada à outra. Mas para eu ter certeza que ela não vai cair, que nada vai se soltar, eu venho aqui e dou esses pontinhos, sempre juntando a parte de cima com a parte de baixo, sem passar nenhuma costura pra frente, hein? O rostinho não pode ter nenhum pontinho a mais do que o necessário. Ó, dei alguns pontos aqui, faço o meu acabamento normal. Lembrando que a ursa, ela vai pra uma guirlanda, então não tem problema se ficar essas costuras pra trás, tá? Corto o excesso, volto e faço mais um nozinho, porque eu vou fazer a mesma coisa com os bracinhos. Ó, os meus bracinhos já estão posicionados com a cola. Eu só vou vir aqui para afirmar os bracinhos no corpo. Sem deixar que a costura que eu estou fazendo aqui passe para frente. Eu vou virar a peça para vocês, vocês vão perceber que não tem nenhuma costura a mais na frente, tanto no rosto quanto no braço. Faz o acabamento, corta o excesso. Aqui está a nossa ursa começando a tomar forma. Aqui, na região onde eu fiz aquela costura aqui atrás, não tem nenhum ponto aparecendo e nem aqui onde eu fiz a costura do bracinho. Vou costurar o outro bracinho, que já está colado, mas eu preciso que ele fique firme. Eu não posso deixar que essa peça se desfaça. Então, eu passo essa costura à mão, tá? Lembrando que essa cola tipo silicone, ela cola muito bem. Mas é necessário que seja feito esse acabamento no final, para que nenhuma das peças se solte. Aqui, então, eu já finalizei, tá?
E enquanto eu estou costurando, a cola está secando, então vai ficar tudo firminho. Arrumo o enchimento. E aqui já está começada a montar a nossa ursa. Ela já está com cabeça e bracinhos. E eu vou fazer da mesma forma com as perninhas. Vou colar as perninhas na posição em que eu quiser e por trás fazer uma costura segurada. Para a saia da ursa, como eu estou fazendo com detalhes em vermelho, eu escolhi fazer a saia de tule vermelho, tá? Vocês podem usar uma infinidade de materiais para fazer a saia da ursa. Pode ser o tule, pode ser aquele tecido fininho e transparente que se chama voal. Pode ser até fitas de cetim das mais grossas, se vocês acharem da cor desejada. Olha essa daqui. Essa daqui eu recebi lá da Sinimbu, tá? Então, essa daqui, dessa, e tem mais grossa também. Então, vocês podem utilizar diversos materiais para fazer a saia. Eu vou fazer de tule. Como que nós vamos montar essa saia? Eu cortei uma tira de tule e essa tira eu vou franzir. Como que eu começo a franzir o tule? Vou mostrar. Você dá uma laçada de linha, não deixa passar pra fora, tá? Aqui tá um pedacinho. E dá a mesma laçada e volta pra trás. Aqui tá feito o arremate. E nós vamos franzir esse tule. Não precisa se preocupar quanto à distância, né, de franzido um no outro, porque esse tule ele também não vai ficar sozinho ali como a sainha. Nós vamos fazer o acabamento. Por isso que é muito importante nós sabermos fazer aquelas coisas pequenas, que são os lacinhos, são as flores. Existem vários modelos de flores de tecido, flores de fita, feitas com fitas de cetim, até com o próprio feltro. Nós temos bastante modelos de flores de feltro. E também os laços. Essas peças são muito importantes para o acabamento das nossas peças maiores, tá? A bailarina, por exemplo, ela usa muito laço e flores também. Então, esses detalhes nós não podemos deixar passar. E são esses detalhes que ajudam no acabamento. Por exemplo, aonde fez o arremate, aonde passou uma costura que poderia ter ficado escondidinha. Aqui, por exemplo, na saia da bailarina, vai ficar aqui, né, a parte de cima. E essa parte aqui nós vamos esconder depois com a fita de cetim, tá certo? Então, aqui eu vou franzindo a saia até que fique no tamanho, na largura que eu quero para a minha ursa. Também o tamanho da saia vai de acordo com o gosto de quem estiver montando ou de quem fez a encomenda, porque existem sainhas mais curtas, vocês podem querer uma sainha um pouco mais comprida para tampar um pouquinho mais a perna. Então, tudo depende de quem está fazendo e de quem encomendou. De repente, a pessoa pode, né, pedir que seja feito com algum tipo de detalhe, tá certo? Então, a minha aqui, eu estou utilizando tule. Esse tamanho eu vou medir depois que eu terminar. Eu não sei ainda se eu vou deixar desse tamanho. Antes de fazer o acabamento, eu já terminei de passar a linha franzindo a minha saia, ó. Antes de fazer o acabamento, eu vou trazer a minha ursa aqui e vou medir a cintura dela. Por quê? Porque eu preciso, né, fazer essa saia servir na minha ursa. Medir a cintura, deu certo o tamanho, aí sim, eu venho aqui com a maior segurança e faço o arremate como sempre. Aquele pequeno nozinho, jogando uma linha dentro da outra. Opa, escapou aqui, é só voltar pra trás. Corto o excesso. E aqui está pronta a sainha da ursa. A saia também eu dou a dica, né, de passar primeiro, põe a cola,
Coloca a saia e depois dá os pontinhos para prender a sainha. No meu caso, eu achei que ficou muito comprida. Como é que eu vou cortar? Como é tule, eu não preciso abrir a tira novamente, cortar e depois colocar na ursinha. Eu junto tudo aqui. Venho aqui mais ou menos onde eu quero e corto. Ah, não vai ficar torto? Pior é que não. Ela fica certinha. Então, aqui, estou posicionando a saia onde eu quero. Já vou passar a cola, só um pouquinho também, tá? Nada de exagero, porque muita cola corre o risco de manchar, de estragar o trabalho, tá? Arrumar o franzido, né? Da altura certinha, quantidade certinha. E passar a cola. Até a própria fita de cetim depois pode fazer o acabamento aqui, principalmente da saia, tá? Aqui para fazer esse acabamento eu vou usar a fita de cetim vermelha, mais grossa, né? Vou colocar aqui em cima. Vou colocar com cola. Como esse vai ser o acabamento, então eu não vou passar costura, tá? Eu vou utilizar apenas a cola. Esse sim, agora sim, né? Eu vou ter que ter muita paciência esperando essa cola secar. E lembrando essas fitas que eu estou usando, elas vieram todas da Sinimbu Fitas. Lá tem muita coisa legal. Quem não souber do que se trata, é só mandar um recadinho pra mim que eu mando o endereço deles pra vocês, tá certo? Como que eu vou fazer o acabamento? Eu coloco tudo certinho na parte da frente, deixo pontinha sobrando, passo a ursinha pra cá e faço o acabamento na parte de trás, sempre utilizando a cola, tá? Lembrando que ela cola até rápido, ela não demora muito pra secar, não. Esse trabalho também pode ser feito com cola quente, tá? Eu aqui não, eu preferi, né? Eu escolhi fazer com a cola tipo silicone. Então, aqui, minha ursa já está devidamente de saia. Eu tenho aqui lacinhos feitos com fitas de organza, também lá da Sinimbu, que eu posso utilizar tanto na orelhinha aqui, quanto na sainha. E também tem outras opções de fita, tem as fitas de gorgurão lá da Sinimbu. Eu tô falando da Sinimbu porque é o pessoal que me patrocina, tá? Que manda alguns materiais pra mim. Mas vocês podem utilizar materiais da marca que vocês quiserem, sem problema nenhum. E aqui, eu vou, por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês, vou fazer um lacinho pra colocar no sapatinho. É muito fácil, gente, ó. Fez aqui. Dá o laço. Opa. Eu deixo ele do tamanho que eu quiser. E tá pronto. Corta a ponta, deixa as duas pontas do mesmo tamanho. E aqui está pronto o meu lacinho. Esse eu vou colocar no sapatinho. O lacinho de organza, eu vou colocar um na sainha. Sempre usando a cola, para deixar o trabalho melhor acabado. O lacinho tem que segurar um pouquinho, tá? Afirmar, para poder parar. E um eu vou colocar na orelhinha. Também colo na posição que eu desejar. E fico segurando, né? Afirmando para poder colar. O mesmo eu vou fazer com a sapatilha. Vou colocar o lacinho, colocar a cola, colocar o lacinho e afirmar até que eu tenha certeza que tenha colado. E é com muito orgulho que eu mostro a nossa ursinha pronta. Já com seus lacinhos. Ela está prontinha para ser colocada onde você quiser. Numa guirlanda ou até mesmo pendurada na porta do quarto sem guirlanda. Aqui ela está com todos os lacinhos, mas você fica à vontade para decorar conforme você quiser. Essa ficou com detalhes em vermelho e você também pode ficar à vontade para fazer da cor que quiser. Tá certo? Então eu gostaria de agradecer a você que
Se está assistindo esse vídeo, é porque é cliente da Abelhinha Arteira. Então, o meu muito obrigada e sucesso no seu trabalho.